Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula de eletrônica analógica hoje, tá? Vamos fazer uma revisão de diodos para a gente poder dar prosseguimento ao nosso raciocínio, sem esquecer aquilo que a gente já viu um pouquinho na aula, tá? Para a gente poder continuar, beleza? Hoje a gente vai ver o diodo de junção PN, suas polarizações e o circuito típico com diodo, tá? E aí depois a gente dá prosseguimento. Vamos lá? Vamos primeiro entender o diodo de junção PN, tá? O que acontece? Todo componente eletrônico ele possui um encapsulamento, né? Uma cápsula, um invólucro, e o componente eletrônico essencialmente ele fica dentro desse invólucro que a gente chama de encapsulamento. Esse invólucro tem várias funções, né? Uma das funções principais é dar estabilidade mecânica para esse componente eletrônico, né? Afinal de contas, esse componente pode ser sensível, ele pode ser quebradiço, e se ele ficar exposto ao ambiente, ele pode sofrer danos irreparáveis, né? Então essa cápsula que fica cobrindo, envolvendo o componente, ela serve para dar estabilidade mecânica ao componente e também para dar algumas outras formas de proteção, como por exemplo bloquear a luz ultravioleta, dar uma melhoria na condutividade térmica para poder dar estabilidade e segurança ao material, tá? E é claro, se a gente vai fechar o componente eletrônico com esse encapsulamento, a gente precisa ter acesso a ele externamente. E isso vai ser dado graças a esses terminais metálicos, né? Esses pinos metálicos, que está chamando aqui no slide. Esses pinos, esses terminais metálicos, eles nos vão dar acesso ao componente que está lá dentro do encapsulamento. É através desses terminais que a gente vai fazer as ligações elétricas, que a gente vai polarizar, né? A gente vai ligar o componente e a gente vai conectar o componente a uma placa ou a outros componentes também, tá bom? Esses terminais são muito importantes, né, de manter a integridade deles, para a gente poder ter um acesso seguro ao componente que está lá dentro, tá? Isso é sobre o encapsulamento, e o diodo ele não é diferente, ele também tem um encapsulamento, tá? Isso aqui são alguns formatos de encapsulamento, que a gente chama no inglês de packages. Esses encapsulamentos aqui são muito variados, né? A gente tem vários encapsulamentos diferentes. Não significa que tudo isso aqui é diodo, né? O diodo, geralmente, ele tem um encapsulamento específico, ele pode vir em encapsulamentos diferentes, tá? Mas dificilmente ele vem em encapsulamentos como esses que estão aparecendo aqui na tela. Estes aqui são alguns exemplos de encapsulamentos possíveis para componentes, né? Então a gente pode fabricar vários componentes ou um componente e colocar dentro de uma cápsula como essa aqui, a TO220, né? Esse encapsulamento tem essa designação e a gente pode colocar aqui dentro um componente, dois, três, quatro, vários componentes. A gente pode montar todo um circuito elétrico dentro dessa cápsula, economizando espaço físico, né? Simplificando as coisas. É o que a gente chama de circuito integrado. E a gente vai dar uma olhada em circuitos integrados um pouco mais à frente na nossa disciplina, tá bom? Isso aqui é um package típico, não é o único, né? Ou seja, não significa que o diodo ele sempre tem essa aparência, né? Sempre tem esse invólucro, essa cápsula. Isso não significa, mas esse é um encapsulamento típico, né? O DO35, né? Muitas vezes os diodos são encapsulados nesse formato de componentes, né? Então essa aparência aqui, na maioria das vezes, se refere a um diodo, tá? A gente tem aqui os terminais metálicos, né, que nos dão acesso ao componente que está lá dentro, né? Então, novamente, a gente tem que dar importância para esses dois terminais. Então, isso aqui é uma aparência do diodo, mas não significa que é a única. A gente tem aqui, por exemplo, várias outras cápsulas e tudo isso aqui também é o diodo, né? Ou seja, essa cápsula aqui que parece um parafuso, né? É um diodo, isso aqui que é um parafuso com um chicote, é um diodo também. Esses discos aqui também são diodos, tudo isso aqui em cápsulas diferentes. Para a gente poder saber que componente é esse mesmo, a gente tem que consultar o part number, né? Ou seja, o número, o código que está escrito aqui, marcado no componente.
esse número, esse part number, ele pode ser um pouco difícil de enxergar às vezes, ele pode estar apagado completamente, e aí a gente vai ter uma dificuldade na identificação do componente, que pode ser um problema muito grande para quem trabalha com manutenção em eletrônica, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de identificar um componente, se o part number dele, né, as marcações que estão escritas, estiverem um pouco apagadas, né, para não confundir nenhuma letra. Às vezes é muito pequeno mesmo, não tem escapatória, a gente tem que usar uma lupa, um microscópio para poder enxergar o que está escrito, né? Às vezes é pequeno mesmo, tá? Então às vezes a gente precisa de alguns recursos para poder enxergar. Não vem escrito só o código do componente, né, o part number, que a gente usa para identificar, não vem escrito só isso. Também vem escrito o fabricante, o lote de fabricação, o local de fabricação, e podem vir algumas outras informações. Então, no meio de tudo que está escrito aqui, existe o part number, que é o código de identificação. Isso é uma coisa que o pessoal da eletrônica vai se familiarizando com o tempo, né? Você vai usando, experimentando, comprando componentes, testando componentes, você vai se habituando a identificar o part number e até identificar componentes visualmente, né? Você consegue ter uma habilidade melhor, né? Não significa, como eu falei, que toda vez que você vê esta cápsula aqui, ó, toda vez que você vê essa cápsula, não significa que sempre se trata de um diodo, né? Podem se tratar de outros componentes nessa mesma cápsula, né? Então, uma cápsula ela não se restringe a um único componente. A gente pode ter vários componentes diferentes que são fabricados numa cápsula igual. O único jeito de distinguir é usando o part number de cada componente, tá? É a maneira mais segura de se identificar um componente. É claro que a experiência ajuda, ok? Estes aqui são alguns esquemas do diodo, né? Esse aqui no meio é o símbolo esquemático, né? Como a gente vê o diodo nas representações em circuitos eletrônicos e circuitos elétricos. Né? Então toda vez que você vê isso aqui é o símbolo do diodo, né? Se trata do símbolo dele, e esse símbolo faz referência ao diodo, que é o componente que a gente está estudando, né? Isso aqui é um desenho, né? Um aspecto físico de como é o diodo, relembrando aquela cápsula que eu mostrei para vocês anterior, né? Essa cápsula aqui é muito utilizada, como eu falei, então o camarada já colocou aqui, ó, um aspecto físico típico para um diodo, que é esse aqui, né, com formato cilíndrico. Vale notar que existe esse lado cinza, né, que está ligado à letra C, e esse lado que não tem nenhuma pintura, né, que está totalmente preto, ligado à letra A. Isso aparece também na nossa cápsula DO35, ó. Tem uma marca cinza aqui, ligado a esse terminal metálico, e tem o outro terminal metálico que está ligado a essa parte totalmente preta. Isso faz diferença porque o diodo ele é um componente que tem dois terminais que não são equivalentes, né? Ou seja, um terminal tem uma função específica e o outro tem outra, né? São características diferentes em cada terminal, ou seja, esse que está com a letra C, que a gente vai designar de cátodo, ele tem uma propriedade diferente desse terminal que está com a letra A, que a gente vai chamar de anodo, né? Esses dois nomes diferentes são essenciais exatamente porque esses dois terminais têm características diferentes. Isso diferencia o diodo da maioria dos componentes elétricos, né? Porque a maioria dos componentes elétricos eles têm lados intercambiáveis, né? Ou seja, quando você tem um chuveiro elétrico, né, uma resistência elétrica, tanto faz o lado que você vai ligar essa resistência na tomada, na fonte de eletricidade, tanto faz, ela vai aquecer do mesmo jeito. A gente não dá o nome de cada terminal de uma resistência por uma designação diferente. Mas no caso do diodo, ele tem dois terminais e cada terminal tem um nome específico, porque cada terminal vai ter uma propriedade específica, tá? Isso aqui é a estrutura interna do diodo, né? Essas letras P e N e essa parte amarela que é fundamental. A gente estudou isso nas nossas aulas presenciais, tá? Mas essencialmente, isso aqui é a estrutura interna do diodo, como ele é construído, né? Essa parte amarela, que é a camada de depleção,
ou a barreira de potencial, que também é conhecida por esse nome, ele desempenha uma função primordial no diodo. A gente estudou que o diodo ele é capaz de deixar a corrente elétrica fluir do anodo para o catodo e não deixar a corrente fluir do catodo para o anodo, né? Graças a essa barreira que diminui quando a corrente está do sentido do anodo para o catodo e aumenta quando a corrente está no sentido do catodo para o anodo, no sentido contrário, né? Deixa eu fazer aqui um desenho. Se a corrente elétrica estiver nessa direção, a gente tem o diodo, né, oferece uma baixa resistência à corrente elétrica. Ou seja, o diodo deixa a corrente elétrica passar sem dificuldade nenhuma. Agora, se a corrente elétrica fluir na direção contrária, né, ou seja, se a corrente elétrica tentar fluir, se a gente estabelecer uma corrente elétrica do catodo para o anodo, aí o diodo não vai permitir, né, ele vai tentar bloquear, ele vai oferecer uma alta resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, teoricamente, ele não deixa a eletricidade passar, enquanto que no caso, no primeiro caso, né, quando a corrente elétrica está indo do anodo para o catodo, o diodo permite a passagem dessa corrente elétrica sem problema, tá bom? Vamos analisar de novo as polarizações que o diodo pode ter, né? A gente pode ter duas polarizações principais, né? A polarização direta do diodo, em que a gente tem uma fonte de eletricidade, essa fonte aqui, ó, de 10 volts, deixa eu colocar aqui um apontador, essa fonte de 10 volts aqui, e o diodo ele está polarizado, né? Ou seja, ele está conectado eletricamente a essa fonte. De que maneira? O terminal positivo dessa fonte, que é essa barra maior, está conectado à parte de trás do diodo, ao anodo do diodo, né? Isso aqui é o anodo, que a gente chamou lá no símbolo, que a gente usou a letra A para se referir a esse camarada. Então esse lado aqui, né, é o anodo do diodo, tá? E a gente está conectando o positivo da fonte a esse anodo. Já o outro lado, portanto, ele está conectado ao potencial negativo da fonte, né? Se por um lado o lado positivo está no anodo, portanto o lado negativo desse diodo vai estar conectado ao catodo diretamente, né? É claro que muita gente observa esse resistor aqui no meio, né? Mas isso não afeta a polarização do diodo, porque o lado mais positivo é o lado do anodo, é esse lado que está atrás, né? O lado mais negativo vai ser esse aqui, que está ligado ao negativo da fonte também, né? Para facilitar a nossa compreensão de polarização, né? Esse lado aqui é o catodo. Para facilitar a nossa compreensão da polarização do diodo, eu sempre digo ao pessoal, né, aos alunos, que basta analisar, né, o sentido em que a bateria está querendo estabelecer a corrente elétrica, né? Por exemplo, essa bateria ela tem o potencial positivo aqui em cima, portanto, ela vai querer estabelecer uma corrente elétrica no sentido do positivo para o negativo. Isso quer dizer o quê? A corrente elétrica ela tem um sentido definido pela sua fonte de energia, né, pela fonte de alimentação. E a corrente elétrica está querendo fluir, né, no mesmo sentido que o diodo está apontando. A corrente elétrica está indo do anodo para o catodo e voltando para a fonte, para o negativo, né? Isso quer dizer o quê? Que esse diodo está apontando na mesma direção em que a corrente elétrica está fluindo. Isso caracteriza a polarização direta. Toda vez que o diodo está apontando na mesma direção que a fonte de eletricidade está colocando, está estabelecendo a corrente elétrica, a gente tem a polarização direta, né? Isso é diferente, por exemplo, da polarização reversa. Se a gente observar essa fonte aqui, ela quer estabelecer uma corrente nesse sentido, do positivo para o negativo. Só que o diodo está apontando na direção contrária, né? Ou seja, enquanto a corrente elétrica quer passar pelo diodo da esquerda para a direita,
o diodo está apontando da direita para a esquerda, né? O diodo está apontando no sentido contrário em que a corrente elétrica está passando. Isso é característico da polarização reversa. Mas vamos voltar para cá. Na polarização direta, a gente só tem que observar uma coisa que é fundamental. E o que é fundamental aqui? Para que o diodo possa deixar essa eletricidade passar por ele, né, para que o diodo possa permitir com que a eletricidade passe por ele, ele tem que ter uma tensão, né, mínima para vencer aquela camada de depressão. Deixa eu voltar aqui. Essa camada aqui no meio do diodo, né, que a gente chama de camada de depressão, essa camada ela oferece uma pequena resistência na polarização direta. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa derrubar essa camada na polarização direta para que o diodo possa deixar a eletricidade fluir. Isso significa o que em termos numéricos, né? Na polarização direta, para um diodo de silício, né, é o que a gente está marcando aqui, supondo que a gente está trabalhando com um diodo de silício, que é esse caso aqui, ó, marcado aqui, Si, se a gente estiver trabalhando com um diodo de silício, para vencer essa barreira na polarização direta e deixar a corrente elétrica passar pelo diodo, a gente precisa de uma tensão mínima que gira em torno de 0,5 a 0,8 volts. Né? A gente arredonda, né, esse valor para 0,7 volts, né? Eu sempre comento isso nas aulas. É um valor médio, um valor aceitável e razoável para que o diodo possa funcionar na polarização reversa. Isso quer dizer o quê? Que por mais que esse diodo esteja na polarização direta, esse diodo vai precisar de 0,7 volts para vencer a barreira de depressão, a barreira de potencial, e deixar a eletricidade fluir através dele, né? Esse gráfico aqui tenta representar exatamente essa ideia. A corrente elétrica, né, que está representada aqui no eixo que aponta para cima, né, o eixo Y, a corrente elétrica ela permanece em zero, enquanto a tensão não atinge esse valor entre 0,5 e 0,8. Quando a tensão no diodo atinge um valor próximo a essa faixa, né, um valor dentro dessa faixa, aí a corrente elétrica começa a fluir, começa a aumentar, né? E aí a corrente elétrica pode ser tão grande quanto o teu circuito estabelecer. Mas o fato é que o diodo vai deixar a eletricidade passar se ele estiver na polarização direta e se ele tiver uma tensão entre 0,5 e 0,8 volts, tá bom? Essa bateria aqui, por exemplo, ela fornece 10 volts de tensão para esse circuito. Nesse circuito a gente tem apenas dois componentes, o diodo e o resistor. Isso quer dizer o quê? Que esses 10 volts vão ser distribuídos tanto para o diodo, um pouco, quanto um pouco para esse resistor. Como essa fonte tem 10 volts e este diodo vai utilizar algo em torno de 0,7 volts, né? Se o diodo vai precisar de 0,7 volts, a fonte tem 10, a fonte tem potencial suficiente para fazer com que o diodo funcione, para fazer com que o diodo atue. Então esse diodo vai consumir, né, ele vai utilizar 0,7 volts da fonte e vão sobrar desses 10 volts, portanto, 9,3 que vão ser aproveitados para esse resistor, né? Ou seja, deixa eu colocar aqui uma anotação. Esse diodo vai consumir 0,7 volts para que ele possa funcionar dos 10 da fonte e, consequentemente, vão restar para esse resistor 9,3 volts. Ok? Tudo isso para que o diodo possa funcionar na polarização direta, né? Não se preocupe, a gente vai fazer alguns exemplos para frente e essa ideia vai ficar um pouco mais clara, né? A princípio parece um pouquinho complicado, mas ao longo do tempo a gente vai ver que não é. Para saber se o diodo vai deixar a eletricidade passar, é simples. Ele tem que estar na polarização direta e ele tem que ter pelo menos 0,7 volts de tensão nele para funcionar, né? Um valor médio. Ou seja, essa fonte ela tem que conseguir suprir esses 0,7 volts do diodo. Se essa fonte aqui, por exemplo, tivesse 1 volt, seria capaz de suprir tensão suficiente para o diodo, né? Ia sobrar pouco para o resistor, mas ia ter tensão suficiente para o diodo deixar a eletricidade passar. Se essa fonte por acaso tivesse 0,2 volts, aí essa fonte ela não tem potencial suficiente
para fazer esse diodo funcionar, né? Então, por mais que o diodo estivesse na polarização direta, como essa fonte não tem tensão suficiente, esse diodo não vai funcionar, não vai conseguir ligar, não vai se ativar e não vai deixar a corrente passar por ele, né? Essencialmente. Aqui a gente tem um valor médio, né, dessa tensão que o diodo precisa para funcionar na polarização direta em função do material. Ou seja, se o diodo, que é o que a gente está considerando, for feito de silício, né, se esse diodo for fabricado com material de silício, a gente precisa de algo em torno de 0,7 volts para que ele funcione. Agora, se esse diodo for fabricado com um material diferente, e a gente viu na aula que dá para fabricar um diodo, por exemplo, com germânio, tá? Se o diodo for fabricado com germânio, a tensão que ele precisa para funcionar é um pouquinho menor, é de apenas 0,3 volts aproximadamente, né? Esses valores são médios, tá? Não são valores fixos, não são valores estáticos, estáveis, não. É um valor médio que a gente usa para simplificar as nossas contas, tá bom? E a gente tem um outro material que a gente pode fabricar um diodo, né? A gente está botando aqui para simplificar, para dar mais um exemplo, é o arseneto de galho. Se o diodo for fabricado com esse material, por exemplo, ele vai precisar de pelo menos 1,2 volts para funcionar. É claro que à primeira vista a gente pode supor, né, que se o germânio, se a gente fabricar um diodo com germânio, ele só vai consumir 0,3 volts, então a gente pode fabricar todos os diodos com germânio, porque aí ele vai ter o mínimo de impacto no circuito, né, no resto do circuito, afinal de contas, ele só vai pegar um pouquinho de tensão. Realmente isso é possível, né? É possível optar por um diodo de germânio por essa razão. Só que o germânio, ele tem características diferentes dos outros materiais, né? Ou seja, dependendo do material em que você vai fabricar o diodo, a gente vai ter algumas mudanças de propriedade, né, de comportamento do componente. Por exemplo, o germânio, ele tem uma excelente propriedade de velocidade, né? Ou seja, os diodos de germânio, eles são muito rápidos, né? Eles funcionam com muita velocidade. Eles podem trabalhar em frequências muito altas de operação, né? Eles podem entrar em polarização direta e mudar para reversa muito rapidamente. Só que eles são muito sensíveis a calor, né? Ou seja, se esse diodo esquentar muito, ele pode não funcionar adequadamente, né? Ele pode fugir dos seus valores nominais, dos seus valores ideais, ele pode não atuar corretamente, né? Ele pode, por exemplo, não conseguir mais trabalhar com toda a velocidade que ele poderia se estivesse numa temperatura ideal. Então, se a gente tiver aplicações de alta temperatura, a gente pode optar, por exemplo, por um diodo de silício, que resiste muito mais à temperatura do que o diodo de germânio, né? E o silício é um material muito barato, o diodo feito com silício, ele tem um custo muito pequeno para a indústria, tá? E por isso que ele é largamente utilizado. A maioria dos diodos, com certeza, são feitos com silício. O arseneto de galho, por exemplo, ele tem propriedades muito boas de temperatura, né? Ou seja, ele aguenta altas temperaturas muito elevadas em relação a esses outros dois. Só que ele é bastante caro, né? E ele tem um impacto muito grande, né, de 1,2 volts no circuito, né? É uma tensão bastante grande, dependendo do que você estiver trabalhando, do circuito que você estiver utilizando. Então, a gente tem que optar, né, pelo diodo correto, dependendo da aplicação. Tem que observar esses parâmetros de velocidade, frequência de operação, temperatura em que o circuito vai trabalhar, né, temperatura ambiente e tudo mais, e a capacidade de condução também, né? São algumas propriedades que são usadas na engenharia na hora de você selecionar qual diodo, com qual material você quer. Bom, eu já adiantei um pouquinho da polarização reversa, mas vale a pena continuar, né? Claro. Pensando aqui na polarização reversa, a gente pode observar que é a forma contrária de conectar o diodo, né? Ou seja, neste caso, né, a gente tinha aqui, ó, deixa eu voltar na polarização direta, o lado positivo da fonte, que é esse com a barra maior aqui, essa barra maior, nessa fonte de 10 volts, o lado positivo está conectado ao anodo do diodo, né, a parte de trás.
e o lado negativo vai ser conectado ao cátodo, que é a parte da frente do diodo, digamos assim. Nesse caso, a gente tem o contrário, a conexão está invertida, né? Por isso que essa polarização é chamada de polarização reversa ou polarização inversa, né? Como alguns autores colocam na literatura. O lado positivo dessa fonte está conectado ao cátodo e o lado negativo conectado ao anodo. O cátodo está aqui, ó, o lado positivo no cátodo e o lado negativo conectado ao anodo. Ou, se a gente observar de uma forma que para mim é mais simples até, essa fonte, ela quer estabelecer, como eu já coloquei aqui, ó, uma corrente elétrica no sentido horário, neste sentido. Isso quer dizer o quê? Que o diodo está apontando no sentido contrário em que a corrente elétrica está fluindo, né? A corrente elétrica está fluindo nessa direção e o diodo está apontando na direção contrária. Isso quer dizer o quê? Que o diodo está em polarização reversa. E o que significa um diodo em polarização reversa? Essencialmente, o diodo em polarização reversa, ele não deixa a corrente elétrica circular. Ou seja, por mais que eu tenha colocado essa corrente elétrica aqui, na verdade o diodo bloqueia toda a corrente elétrica e o que a gente teria aqui seria um estado em que não há corrente elétrica nesse circuito, né? A corrente elétrica não consegue fluir. O diodo ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta, é o que está aqui, ó. O diodo, como uma chave aberta, interrompe o fluxo de eletricidade, né? Como se fosse um interruptor que está desligado, né? Ou seja, os contatos do interruptor estão abertos e a eletricidade não consegue fluir porque tem uma interrupção de eletricidade aqui, nesse local, nesse ponto, né? Então, o diodo em polarização reversa, ele funciona de uma forma equivalente a uma chave aberta, né? A gente explicou nas aulas anteriores que tudo isso tem a ver com a camada de depleção, né? Essa camada, quando a gente polariza o diodo reversamente, ela aumenta muito, ela fica muito grande, muito intensa, né? Ela fica absurdamente grande, ela quase que preenche o diodo e dificulta muito a eletricidade de fluir nesse sentido, né? Porque essa camada ela fica muito grande, tá? Fazendo com que a eletricidade tenha que ter um potencial muito grande para conseguir atravessar essa barreira. Quando a gente tinha uma estrutura simples, que por exemplo é essa camada fininha que está aqui, ó, nessa camada fininha a gente precisa de quantos volts mais ou menos para poder ganhar, vencer essa barreira, ultrapassar essa barreira? A gente precisa de 0,7 volts para o silício, 0,3 para o germânio, 1,2 para o arsenide de galho. Ou seja, essa barreira ela pode ser vencida com facilidade, né? Uma pilha tem capacidade de vencer essa barreira. Agora, se essa barreira aumentar muito, né? Se essa barreira ficar muito grande, muito intensa, a gente vai ter um problema. Porque aí a gente não vai precisar de 0,7 volts, a gente não vai precisar de 1,2, a gente vai precisar de muita tensão, muita eletricidade para ganhar uma barreira muito grande. E aí, dependendo do diodo, essa barreira pode ser altamente resistiva, né? Altamente resistente. Então a gente tem alguns exemplos numéricos aqui, ó. Por exemplo, para esse diodo aqui, quando ele está na polarização reversa, a gente precisaria de quantos volts para poder ligar esse diodo, para poder deixar a eletricidade passar por ele? A gente precisaria de 1000 volts em cima desse diodo para que pudesse passar a eletricidade por ele, né? Deixa eu voltar aqui. Ou seja, nesse caso, o diodo ele está como uma chave aberta, ele não deixa a eletricidade passar. Só que se essa fonte de eletricidade fosse muito potente, por exemplo, atingindo 1000 volts, aí o diodo, por mais que ele tente bloquear a eletricidade, ele não vai conseguir. Então, se essa tensão for muito grande, se eu for da ordem, por exemplo, de 1000 volts, se essa tensão for da ordem de 1000 volts, a gente vai conseguir fazer uma corrente elétrica passar pelo diodo, queira o diodo ou não, né? Então, a gente vai conseguir ultrapassar a barreira de proteção do diodo e a corrente elétrica vai fluir na direção contrária. A gente chama essa condição de ruptura, né? Tá aqui, ó. Por isso que o título é esse, ruptura,
porque é a condição em que o diodo passa a conduzir mesmo estando na polarização reversa. A gente viu que na polarização reversa, nas aulas anteriores, o diodo, idealmente, ele não pode deixar a eletricidade passar, ele tem que atuar como uma chave aberta. Só que nem tudo é perfeito, né? Nem toda chave aguenta segurar qualquer eletricidade. Por exemplo, um interruptor simples, um interruptor de lâmpada comum, né? Ele consegue bloquear a eletricidade na ordem de 127 volts, 220 volts, né? Se você tentar passar por ele uma corrente elétrica que venha de um potencial de 127, 220 volts, essa chave consegue bloquear numa boa. Mas se você tentar usar esse interruptor simples de lâmpada para poder chavear circuitos de alta tensão, né, essa chave ela não vai conseguir bloquear um alto nível de eletricidade e ela vai romper, né, ela vai ceder, ela não vai conseguir atuar e ela vai falhar. No caso do diodo, é mais ou menos isso, né? O diodo, idealmente, ele está tentando bloquear a eletricidade. Mas se a gente colocar uma eletricidade muito intensa aqui, por exemplo, 1000 volts, no que a gente está usando aqui como exemplo, esse diodo não vai conseguir bloquear e vai deixar a eletricidade passar inevitavelmente, né? Essa é a condição de ruptura. Isso significa o quê? Por exemplo, se a gente considerar, vamos trabalhar com esse diodo, um N4007, né? Vamos supor que esse diodo é o diodo 1N4007. Se esse é o diodo 1N4007 e se essa fonte for igual ao exemplo anterior também, de 10 volts, esse diodo é capaz de bloquear essa tensão de 10 volts, né? É capaz de bloquear a corrente elétrica que uma fonte de 10 volts quer produzir. Por quê? Porque 10 volts, considerando o diodo N4007, é uma tensão muito baixa, né? Esse diodo consegue resistir a essa tensão facilmente. Então, a gente tem essa fonte com potencial de 10 volts querendo colocar eletricidade no circuito, mas o diodo é capaz de bloquear. Então, não há passagem de corrente elétrica. Agora, se essa fonte começar a aumentar de valor, né? Se essa fonte, por exemplo, for para 1500 volts, por algum motivo, se essa fonte tiver 1500 volts, aí esse diodo, por mais que ele estivesse conseguindo bloquear antes, essa tensão elétrica, né, é muito intensa, é muito grande. O diodo não vai conseguir segurar a eletricidade que uma fonte de 1500 volts quer estabelecer no circuito. Então, se essa fonte tivesse 1500, ela teria tanto poder para estabelecer uma corrente elétrica que ela iria conseguir estabelecer uma corrente elétrica nesse circuito que ia inevitavelmente passar por dentro do diodo e atingir aqui e chegar no nosso resistor, tá? Então o diodo não ia aguentar. A gente tem aqui alguns outros exemplos, né, numéricos. Por exemplo, o diodo RL202, ele suporta tensões de até 100 volts, né? Então, se você estiver trabalhando e quiser bloquear uma fonte de eletricidade, né? Se quiser bloquear uma corrente elétrica que venha de uma fonte de até 100 volts, esse diodo ele é capaz de suportar. Se for, no caso, uma tensão um pouquinho maior, a gente poderia usar esse diodo BYW95A. Ele suporta até 200 volts na polarização reversa, sem deixar a corrente elétrica passar, né? Então a corrente elétrica não passa até 200 volts, tá? Não se preocupem, tá? A gente vai fazer alguns exemplos mais à frente para poder esclarecer essas ideias. E vocês vão ver que não é difícil, né? Quando a gente vê alguns exemplos simples de circuitos e tentar determinar qual é a polarização e se vai haver ou não corrente elétrica, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas essa tensão que o diodo é capaz de segurar na polarização reversa, ela é conhecida como tensão de ruptura. Isso é importante, tá? Ou seja, tensão de ruptura, né? Alguns autores, algumas folhas de dados, elas escrevem VBO, né? De breakover. Essa tensão de ruptura é justamente esse valor que o diodo consegue segurar na polarização reversa. Então, por exemplo, para o diodo N4007, o VBO, ou a tensão de ruptura, é 1000 volts. Isso quer dizer o quê? Que o diodo N4007 consegue bloquear, consegue parar a corrente elétrica
até 1000 volts na polarização reversa. Com mais de 1000 volts, esse diodo não consegue mais bloquear a corrente elétrica, tá bom? A gente vai voltar, né, de novo, só salientar mais uma vez, que a gente vai fazer alguns exemplos e a gente vai incluir esse diodo N4007 como um dos exemplos, tá bom? E tendo determinado qual é a polarização do diodo e se há ou não corrente elétrica, a gente precisa saber qual é a quantidade de corrente elétrica, né, a intensidade de corrente elétrica que flui através do diodo, né? A gente vai ter que analisar um circuito simples com diodo. Por exemplo, isso aqui é um circuito simples que tem uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão, aqui está os dois polos dela, positivo e negativo. A gente tem um diodo que está polarizado, nesse caso, diretamente, né? Já dá para ver, porque o positivo da fonte está conectado ao anodo, né? E a gente tem uma carga, né? Que no caso está representada por esse resistor. Essa carga é o equipamento que a gente quer fazer funcionar, né? O diodo ele vai atuar aí de uma maneira específica, mas essa carga R, ela é o aparelho que a gente quer ligar, né? A gente vai colocar sempre um resistor aqui para simplificar muito os nossos cálculos, né? A nossa análise, mas você pode imaginar que esse resistor aqui é um aparelho que você quer conectar com um diodo junto com esse aparelho, né? Então suponha que isso aqui é algum dispositivo, e você coloca esse dispositivo em série, né, junto com um diodo, antes de ligar esse dispositivo na fonte de tensão, né? Qual o efeito que esse diodo vai ter sobre o aparelho que a gente quer ligar, né? Ou seja, se não tivesse o diodo aqui, esse aparelho ia ligar. Se a gente colocar o diodo, esse aparelho vai continuar ligando, vai ligar com alguma função, alguma propriedade diferente, esse aparelho não vai ligar, ou seja, a gente tem que saber responder o que vai acontecer, qual vai ser o comportamento do aparelho que a gente quer ligar quando a gente coloca um diodo em série com ele, tá? Se a gente colocar um diodo em polarização direta, o que acontece? E se a gente colocar esse diodo em polarização reversa, o que acontece também, tá bom? Isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo e a gente vai poder analisar com calma, né, e fazer os exercícios para determinar a polarização do diodo, que é fundamental. Eu vou fazer alguns exercícios em vídeo para vocês verem como é e vou passar alguns exercícios, algumas atividades em folha, né? Vou disponibilizar na nossa sala online para que vocês possam fazer em casa também. Depois eu divulgo também o gabarito com os resultados e as respostas. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.